Senhoras e senhores, família Sheila, queridos amigos, trabalhadores, colaboradores, irmãos, boa noite para todos. É com imensa alegria que recebemos esse mandato por parte do nosso querido amigo Luiz Horta e viemos sem nos sentirmos à altura, mas tentando colaborar e trabalhar algumas virtudes, como a da gratidão, porque eu, como filho dessa casa, que subi aquelas escadas no ano de 1987, sempre perambulando, trabalhando, escrevendo, falando, terapeutizando em espiritismo, o meu coração bate diferente quando me recordo desta família que me acolheu com tanto carinho e continua nos dando oportunidades. Nós vamos dialogar com vocês e eu gostaria de pedir licença para trazer alguns versículos que vai, por certo, nos dar a base para refletirmos. Nós vamos iniciar abrindo o livro Gênesis, primeiro livro da Bíblia. A narrativa de Moisés, o grande legislador hebreu, o libertador. Ele escreveu assim, primeiro versículo, primeiro capítulo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No versículo 3, e disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Agora, nós vamos dar um salto e vamos abrir a primeira epístola de João, quando no primeiro capítulo, no versículo 5, encontramos a seguinte expressão: esta é a mensagem que dele ouvimos, do Cristo, e vos anunciamos que Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, versículo 7, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mais um pouquinho. Agora vou voltar um pouco, trazendo o próprio evangelista João, agora no seu evangelho, no capítulo 8, um dos versículos da minha preferência. Versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, ainda bem, não é? Dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Para não cansá-los,
cito de memória. Sermão da Montanha. Vamos voltar mais um pouquinho. Mateus, no seu capítulo 4. Jesus assim afirma: vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. E vai mais à frente dizendo: não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, e nem colocar a luz debaixo do velador. Portanto, brilhe a vossa luz. Me recordo, meu querido amigo Luiz Horta, que participamos de tantas reuniões nas manhãs de sábado, na Rua Perdões, quando estudávamos o Evangelho com um professor que marcou muitos corações, não é, Luiz? Trata-se de Honório Onofre de Abreu. Assisti por diversas vezes Honório fazendo essa conjugação desses versículos. Ele dizia: precisamos compreender que somos luz, que Deus é luz, e que somos felizes quando fazemos luz, quando permitimos que a luz aconteça, quando escolhemos trilhar os caminhos da luz. E aí a gente pode até ainda conjugar uma alusão interpretada por Lucas, quando Jesus dissera: portanto, andai enquanto tendes luz, para que a luz que há em ti não sejais treva. Em todas as tradições filosóficas, e nós trouxemos a judaica cristã, que dialoga com a seguinte ideia: que o Espiritismo, no século XIX, veio corroborar, explicando, desenvolvendo ainda mais, pois chegara um momento oportuno que a humanidade já tinha mais condições de entender, porque a revelação, ela é gradativa, sobre o ponto de vista individual, como também coletivo. E aí vai até um parêntese que eu abro. Nós evoluímos por testemunhos pessoais, escolhas, respostas. Cada escolha é uma desescolha, cada semeadura um tipo de colheita. Parafraseando Jesus, cada um segundo as suas obras. Então, todos nós temos uma missão bem definida: evoluir. E esta evolução, ela é individual. O despertar da consciência é uma tarefa singular que se dá em vários momentos da nossa trajetória. Precisamos uns dos outros, colhemos experiências, decodificamos atitudes, mas, na verdade, o nosso grande ponto de mutação é assimilar um conteúdo, registrar o que está no mundo das ideias, para fazer uma viagem filosófica platônica, e pegar essa ideia que ainda é sutil, ela é subjetiva, ela é abstrata, e a formoseá-la, da forma no mundo objetivo que operamos. Somos infelizes quando obliteramos, dificultamos, afastamos destas ideias que a nossa consciência vai selecionando como bons propósitos, como boas dicas. Vou voltar ao raciocínio inicial. Todas as filosofias, religiões, tratados, apresentam para nós a criação. Deus,
o Criador do universo, a causa primária de todas as coisas, interpretada, adaptada, conforme a condição de cada escola. Mas, sobre o ponto de vista filosófico religioso, o diálogo é imortalista. Pois nós temos um sentido dentro de nós que confirma o tempo todo que somos espíritos que estamos trafegando, transitando pelo mundo. O Espiritismo, dialogando com filosofias orientalistas, por exemplo, traz para nós a reflexão sobre a reencarnação, como uma das maiores manifestações da misericórdia de Deus, que nos concede a oportunidade, que apresenta multifacetas para chegarmos num objetivo só, que é a perfeição. E perfeitos, felizes. Todos sonhamos em atingir o grau máximo da felicidade. Então nós vamos interpretar rapidamente que a luz, ela é uma das expressões mais simbólicas que nos auxilia a caminhar por várias sendas. Então, encontramos nas tradições, por exemplo, judaicas e adaptada à cristã, porque eu estou trazendo questões do Antigo e do Novo Testamento, para dizer que o que está escrito aqui é um tratado filosófico simbólico que estamos longe, muito longe de entender. Kardec, só para dar um dado, numa obra que alguns leem misticamente, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, eu vou abrir para ver o que os Espíritos vão falar comigo. E funciona. Não estou dizendo que não. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo é um tratado extraordinário de Espiritismo sob o ponto de vista moral. Porque a moral do Espiritismo é a cristã. Graças a Deus o brasileiro é genuinamente cristão. Porque afirmam os Espíritos que não existe moral melhor, mais qualificada do que a do Evangelho. E nessas horas a gente não tem como deixar de recordar de Mahatma Gandhi, quando falava do Sermão da Montanha, que poderíamos deixar todos os livros para depois e focarmos no Sermão da Montanha, porque ali encontramos toda uma trajetória evolutiva que nos leva aos páramos da luz. O mundo metafísico, o reino dos espíritos. Vamos trabalhar o reino espiritual sobre o ponto de vista da nossa própria intimidade. O que vocês acham? Porque Deus é luz, não é assim que nós vamos aprendendo? Deus é luz. É a luz incomparável. É uma luz que nós não temos condições de ver face a face. Por isso, quando Deus separa a luz das trevas, o dia das noites, Ele nos sugere que a partir desse momento em que nós vamos abrindo os olhos, surge no mecanismo evolutivo uma coisa chamada contraste. Dualidade. E a dualidade é um chamamento para que a gente observe e desperte consciência para fazer a seleção e buscar a harmonia. Aliás, a beleza está em harmonizar contrastes. Observem bem, isso é um tratado filosófico dos mais poéticos. Eu olho para o Fred, eu tenho que pensar na poesia e na música, não é isso, Fred? Então você vê, o preto e o branco, eles existem pelas suas próprias características, mas eles existem, então eles têm um valor. Então a beleza está em observar o preto e o branco
e encontrar uma forma de conjugá-los, porque eles são perfeitos como pontos específicos, com as suas próprias individualidades, características. Observem aonde que eu estou tentando levar o grupo. Porque quando Jesus vem à Terra, trazendo inclusive como base a proposta da educação moral, pautada nas bases do amor, e bem-aventurado aqueles que entendem isso e trabalham por isso, ele vem dizer assim para a gente: meus filhos, meus amigos, chegou o momento de agradecermos a Deus por tudo que Ele nos concede, porque a natureza é extraordinária, ela é rica, ela é pródiga. E vocês que já conseguem me ouvir, bem-aventurados os que conseguem ouvi-lo. E por isso ele diz: bem-aventurados os que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. Olhos e ouvidos. Bem-aventurados a capacidade de auscultar o que está para além que a luz física nos mostra. Aí eu vou dizer também o papel da luz como intermediária. Percebam bem, não basta você ter esses olhos maravilhosos, essa capacidade visual funcionando a todo vapor, não é? A paisagem magnânima, a praia, o rio, as montanhas, a beleza da natureza, se não houver luz. Então a luz, o objetivo principal para nós, sob o ponto de vista da nossa dinâmica, com a vida que nos circunvolve, a luz funciona como uma grande intermediação que favorece para que a nossa percepção alcance o que sem a luz não é possível. Então a luz pode também representar o conhecimento, e o conhecimento é poder. Jesus não disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará? Isso é base da filosofia. Aí nós podemos dialogar com Pitágoras, que criou essa palavra espetacular, filosofia. Sabe de onde que saiu? Surgiu? Perguntaram para Pitágoras se ele tinha sabedoria. Aí ele humildemente disse: não, a sabedoria pertence aos deuses. Eu amo a sabedoria. Portanto, me esforço para ser amigo da sabedoria. Então eu dou a minha vida pela sabedoria. Eu amo a sabedoria e quero conviver com os deuses, pois eles me darão as chaves para abrir as portas do infinito. Então o filósofo é aquele que descobre a importância da finalidade da vida, do existir, do experienciar, do pensar, do sentir, do conjugar, o colaborar. Ele vai descobrindo que virtude é uma força que brota da nossa alma e que é capaz de nos projetar para regiões que nós mesmos desconhecemos, mas intuitivamente captamos que é muito bom. É o reino dos céus. É a luz que brota, que dá vida, que aquece, que emoldura, que motiva. É a luz. Mas espera aí, Carlos Alberto, você falou que Deus é luz, você falou que Jesus é luz. Eu fiquei até encantado, porque Jesus também dissera que eu também sou luz. Vós não sois o sal da terra? O sol, o sal, no simbolismo da adequação, do tempero, da capacidade nossa de, diante dos desafios, das surpresas, a gente encontrar forças, recursos, tecnologia para se adaptar ao novo. Por isso, crise
Não é sinônimo de oportunidade? Frases, clichês que escutamos na sociedade, mas quando bate na nossa porta, louvado seja Deus, me tire o problema. Então, nós estamos sendo chamados pelas surpresas da vida para procurar os potenciais, para perceber que é possível, que existe sempre algo que nos chama para sair de si mesmo, dessa bolha, dessa maneira de pensar, desse grupo que muitas vezes se auto-hipnotiza e auto-sabota a própria caminhada quando nos embrenhamos nas trevas. Agora o assunto vai ficar difícil. Não vai não. Porque com o Evangelho a gente vai descobrindo que a treva representa ignorância. E a ignorância em espiritismo é a razão clássica que explica o porquê sofremos. Sofremos mediante o grau de imperfeição. A imperfeição sugestionada, adornada pela ignorância. O que é o mal? Eu sei. Perguntaram até para Einstein, ele respondeu na sala, não é? Como o frio é a ausência de calor, eu sabia disso. O mal é a ausência do bem. Ok, beleza, entendi. Mas o mundo está vibrando em faixas estranhas, medo, culpa, o mal está em toda parte. Por quê? É karma, é sofrimento, pois somos espíritos endividados, com o passado conspurcado. Ok, combinado, hashtag entendi. Então, essa aventura não está nos atendendo. Porque não adianta apenas ficar diagnosticando. Ficar com uma lupa, ou um binóculo, um telescópio, seja o instrumento que for, para ficar identificando os detalhes da treva. Porque a treva é treva, a gente já sabe como é que funciona. A treva está simbolizada no Antigo Testamento. Na própria sequência histórica, nós vamos encontrar aquela expressão extraordinária dos co-criadores do universo. Que aqui, a princípio, foi Deus. Mas espera aí, o texto diz assim: depois de ter criado a terra que estava depois sem forma e vazia, e ela foi preenchida, aí veio os animais e etc. Aí vai ser criado o homem. E vocês já prestaram atenção no texto? Diz assim: e façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Façamos. Mas espera aí, Deus é um só. Por que está escrito façamos? A definir que a partir do momento que Deus criou o universo, que ele separa a luz das trevas, a terra que era sem forma e vazia passa a ser preenchida, significa que todo o ambiente que os espíritos necessitam para evoluir estava disponível. E Moisés, de uma forma brilhante, porque ele aprendeu isso com os sacerdotes de Tebas, no Egito. Então vai uma dica. A fundamentação da doutrina judaica, ela foi toda registrada, elaborada no Egito Antigo. Vejam aí. Então a gente precisa estudar história para chegar nos dias atuais e verificar que todas as tradições, filosofias, religiões oferecem muita coisa boa para se estudar. Eu ia dizer, acabei pulando, que Kardec fala no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que a mensagem do Cristo foi mal interpretada e conspurcada, adulterada. E a mensagem dele era luz. A definir o quê? Que nós estamos caminhando desde aquele momento da criação que surgiu o contraste, os elementos que necessitamos para fazer escolhas. E um dos contrastes que surge no processo são as máscaras.
Aí agora eu posso começar a trazer a reflexão sobre o ponto de vista da psicologia profunda. Ou seja, nós, nesse processo de ajuntamento, de separação, de ajuste, de reencarnação, de desencarnação, aqui, acolá, com poder ou não poder, nós vamos construindo as nossas personalidades, que são máscaras. São máscaras que usamos para fazer os ajustes. Então, hoje em dia, eu tenho a máscara, eu sou homem, eu sou mulher, eu chamo João, eu chamo Maria, o meu CPF, o meu endereço, constitui uma personalidade que está num ambiente social. Agora, na sua intimidade, existe as subpersonalidades, ou seja, as personas que nós trabalhamos em outras vidas. Então, todas estas personalidades que nós vamos tratá-las como máscaras, que usamos no teatro da vida, pois vamos representar, adotarmos personagens fundamentais para que a gente possa fazer escolhas e recolher as respostas. Então, a finalidade da vida é o progresso, não é isso que encontramos? A resposta, por exemplo, da questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da reencarnação? Deus, olha aí, a luz. A luz, Deus não é luz? Fazendo uma adaptação aqui literária. Deus vos impõe. Ele manda. Ele fica lá com cetro, decreto. Deus vos impõe a reencarnação com o fim de vos fazer progredir. Para uns, é missão. Para outros, expiação. Só uma explicação. Deus não é um espírito que está numa condição como as nossas. Não. Deus impõe no sentido de que Ele criou o universo e suas leis. E quando reencarnamos, seja por missão, muito bem lembrado aqui no estudo anterior, citado Kardec, não é isso? Não foi o que o irmão trouxe? E ele trouxe ainda um outro missionário que foi professor de Allan Kardec, Jean Henrique Pestalozzi. Bom, mas também naquele período reencarnou muita gente em sofrimento. Pessoas que inclusive cometeram delitos, crimes. Pessoas que foram anônimas na sociedade, párias, miseráveis, doutores, reis, nobres, políticos, homens da ciência, operários. Somos nós, que precisamos destas personalidades, desses nomes, para entender a finalidade dessa luz. Então, a luz se impõe pela expressão da lei. E agora eu vou dar um dado para se pensar, anota aí. Nesse cenário que reencarnamos para cumprir um objetivo, uma tarefa, vejam aí, o espírito que vai ter esse nome, essa família, que mora nessa cidade, etc., ele vai lidar com 3 tipos de forças, que ele vai ter que, como sol da terra, aprender a lidar. Calma, eu vou chegar lá. Quais são essas forças? Forças da natureza. O que vocês acham? Nós estamos aqui lidando com a lei de gravidade, concorda? Lidamos com a eletricidade, as leis da física, da biologia, certo? Então temos que nos ajustar e aproveitar o melhor que essas leis nos oferecem, para que a gente evolua, certo? Mas existem outras leis divinas que nós temos que lidar com elas. Sabe quais? Fisiológica. Nós temos que lidar com o nosso corpo, não é assim? Então nós cuidamos, nós preservamos, ou depois temos que reparar. Não tem uma história assim, porque podemos ficar doentes. Então nós temos que lidar com a lei de fora e uma lei que o nosso espírito tem que tratar, porque precisamos do corpo para operar, para viver. E aí vem o Espiritismo e complica ainda, porque ele vai dizer que existe um outro corpo que não é esse corpo físico, que é um corpo perispiritual, que é o modelador do corpo físico. Nossa, mas que coisa confusa. Não.
Não é confuso. É só ter um pouquinho de paciência. Porque nós estamos aqui como agora, almas, espíritos, em vias de despertamento da consciência, e nós precisamos entender o que está em torno, os recursos que temos, sabendo que temos o que é necessário para sobreviver espiritualmente. Sobre o ponto de vista material, nós temos que nos esforçar para que a sobrevivência se faça em nível fisiológico. Então eu trabalho a preservação, a perpetuação, e etc, etc, etc. Beleza? Respire fundo. A aventura não acabou. Agora eu vou falar de uma outra lei divina, que também é uma lei da natureza, que o Espiritismo vem explorar para todos nós. Ai, meu Deus, dá trabalho esse Espiritismo. Assim que é bom. Por isso é que poucos ficam, porque dá trabalho mesmo. Pena que poucos ficam. A seara é imensa. Poucos são os trabalhadores da vinha. Foi Jesus quem disse. Se você concorda ou não, por favor, hashtag Jesus não. A outra lei divina que temos que lidar com ela, sabe qual é? Ai, meu Deus, qual, Casaberto? É o Código Moral de Leis. Aonde que está esculpido esse Código Moral de Leis? Na intimidade. Então, vejam bem. Vocês já passaram os olhos, já sentiram a pujança? Ou seja, não basta ler, conhecer, é necessário sentir e viver. Por exemplo, a questão 621 de O Livro dos Espíritos. Aonde está escrita a lei de Deus? Essa luz, Deus é luz. Jesus afirma que é a luz. E agora ele inaugura uma era que ele está dizendo, vós sois também luz. Onde está escrita essa luz? Na consciência. Espera aí, na consciência? E vocês andam falando aí que é necessário despertar as consciências? Na consciência. Porque nós somos criados, agora que vai ficar legal, preste aí, atenção. Nós somos criados simples e ignorantes, certo? E disse Deus, haja luz. E depois Deus viu que a luz era boa. Então Deus criou o universo. Ele criou a matéria. Ele criou o espírito. E ele criou código de leis, que equilibram o cosmos, que favorece para que todos os seres em estágios dos mais diversos evoluam e progridam. Evoluir é mudar. Mudar, por certo, para melhorar. Mas melhora, sobre o ponto de vista espírita, existe uma diferença. Porque nós podemos evoluir sem progredir. Uma doença pode evoluir, não é verdade? Então vamos falar que Kardec, no livro A Gênese, é um livro espetacular, ele fala sobre a importância do progresso moral. Ai, lá vem as histórias moralistas das religiões. Não, calma, porque eu vou voltar agora para a ciência espírita, da psicologia profunda. A partir do momento em que nós vamos identificando que existe dentro de nós um potencial magnânimo de evolução, de progresso, e que nós vamos trabalhando consciente ou inconsciente, e esse mecanismo vai trazendo soluções, todas as vezes que nós encontramos respostas que dialogam com o espírito e as suas conquistas, nós sentimos bem. Nós nos sentimos em paz. Nós nos sentimos motivados. E agora a gente vai percebendo por que Jesus veio ao mundo. Não mais com aquela ideia teológica, dogmática, de punição, de inferno, de cruz, de sangue, que um percentual altíssimo da população mundial hoje rechaça, porque está sintonizado com a serpente dragoniana do materialismo.
combatem porque não conhecem e que não estão vivendo de acordo com os princípios morais que favorece para que nós sintamos a importância da virtude. Porque o que Jesus veio pregar, vivendo, é um conjunto de virtudes. E eu vou dar um dado, uma explicação espírita. Quando no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo A Fé Transporta Montanhas, nós vamos encontrar uma frase lapidar. Os Espíritos explicam sobre a fé. Que a fé é a mãe de todas as virtudes e se movimenta para reuni-las e nos levarem ou elevarem a Deus. A gente lê essa frase, passa por ela e não presta atenção no que está por trás dessa frase. E agora eu vou mais além, porque como Kardec define um capítulo para falar da fé, que é mãe das virtudes, ele trabalha em todo o livro interpretações, mensagens, comentários sobre virtudes. E inclusive um dos capítulos, que é talvez o mais conhecido, o mais divulgado no meio espírita, o 15º, que foi inclusive inspirado por Paulo de Tarso, vocês vão encontrar a frase lapidar: fora da caridade não há salvação. Mas eu vou um pouquinho atrás, na sequência. Um capítulo intitulado Amar. 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 Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Vejam bem, pessoal, Jesus vem ao mundo para cuidar da humanidade que precisava de um impulso, que precisava de uma motivação, para que, na caminhada, tenhamos mais clareza, mais conhecimento, mais informações e exemplos sobre esse código de leis. Então, como o nosso psiquismo, nós evoluímos, e existe uma faculdade na nossa mente chamada imaginação, preste atenção porque esse ponto é fundamental, a dizer que nós desenvolvemos várias faculdades, mas a imaginação é fundamental, porque somos co-criadores, não somos luz do mundo? Então nós somos livres para usar os recursos que temos e elaborarmos, darmos formas, nos sentirmos felizes quando realizamos. E para isso, se você não sonhar, como estabelecer, conjugar, rascunhar, elaborar projetos? Engraçado, me veio à mente. John Wister Lennon, irreverente, certa feita disse que um homem que não sonha é um homem morto. É uma frase forte, ao estilo, mas é pura verdade. Quando nós sonhamos, quando nós imaginamos, nós estamos criando identidades a partir de preferências. Então, o nosso amigo falou no início sobre a importância de ler um bom livro. Quanto mais nós lermos, quanto mais investirmos na literatura boa, a partir de seleções, de fontes que possam nos auxiliar nesse jogo, nesse grande movimento de imaginação, encontrarmos personagens, dramas, narrativas que possam nos favorecer a estabelecer determinados arquétipos, modelos que nós, identificados com eles, nós vamos, como que no dia a dia, no momento de fazer escolhas, nós construirmos o nosso mundo real. Nós estabelecemos as obras que realmente possa expressar a nossa identidade espiritual e não caminhar com a massa fazendo o que pensam lá fora ou que querem que você faça.
O nosso movimento não será mais de interesse social sobre o ponto de vista egóico, de ser admirado, aplaudido. Nós compreenderemos dentro dessa descoberta espiritual que o reino de Deus, os valores morais e espirituais estão dentro, e eu preciso conhecê-los para poder administrá-los, domá-los e transformá-los e ser um homem, um espírito realizado, pleno, feliz, pautado na virtude magna que é o amor. E para isso não precisa de curso elaborado, diplomas, participar da academia, que por sinal materialista, ela só confunde, ela só afasta o indivíduo dele mesmo, com ideologias das mais absurdas e estranhas, antiéticas sobre o ponto de vista da espiritualidade que precisamos fazer acontecer. Você só será feliz e fará a luz quando amar. Mas amar no sentido amplo, incondicional, porque nós falamos de um amor condicional do mercado. Eu amo se você fizer, eu te dou se for recompensado. Isso não é amor, isso não é amizade, isso é negociata, é o jogo da sedução que a serpente dragoniana sugere desde aquele período em que vivíamos no paraíso. Qual o paraíso? Quando a luz se faz, felizes, eu quero sair de casa, papai, eu quero viver. Aí o papai fala, vá, mas tome cuidado, existem árvores boas, árvores não tão interessantes, e aqui no jardim existe uma árvore, a árvore da ciência do bem e do mal, se comerdes desse fruto, morrereis. É essa árvore que a gente quer procurar, porque a gente sabe que ela é perigosa, mas ela é sedutora. São as paixões, ou então a busca do conhecimento para obter a virtude da sabedoria, ou do conhecimento, porque não é sabedoria. As pessoas disputam pelas posses efêmeras, inclusive as subjetivas, e aí a gente utiliza dentro dessa dinâmica operacional das chamadas pseudo-virtudes, que muitas vezes a gente trata como se fossem as próprias virtudes, mas que continuam justificando o jogo egóico, vaidoso, em busca do poder, da submissão, das traquinagens de bastidores. É o jogo perfeito da serpente que se arrasta no chão, desde o início em que o espírito foi criado para se desenvolver e atingir a perfeição, sendo pleno na luz. Sempre fomos alertados. E chega um momento extraordinário, pois toda semente que há de dar uma árvore, primeiro, nós sabemos do processo, a germinação, o crescimento, a florescência, a frutificação. Nós não podemos alterar as leis divinas da natureza. Não podemos. Questão 801 do Livro dos Espíritos. O terreno tem que estar pronto para que a semeadura da verdade se faça. E quando esse terreno vai estar pronto? Quando você perceber que você é o jardineiro e compete a ti trabalhar essa terra, sulcá-la, fertilizá-la, irrigá-la, jogar a semente no tempo certo, sem pressa, sem números, sem seguidores, sem TikTok, sem o rapidinho futebol clube, porque espiritualidade você não pode tratar o assunto de uma forma rasteira, rápida, sem profundidade, a definir que a luz, ela se faz a partir do momento em que você a procura. Ela sempre estará disponível. Jesus veio ao mundo para nos convidar para o seguinte cenário: sair para o campo para semear a boa semente. Agora, dentro dessa dinâmica,
É fundamental que entendamos, que tenhamos isso muito claro, que não é simples. A simplicidade como virtude é base, porque quanto mais nós queremos ajuntar em celeiros, mais trabalho nós vamos ter. Afirma a doutrina espírita que o homem mais rico no mundo é aquele que menos precisa do mundo. E o tempo todo nós queremos precisar do mundo. Nós queremos cada vez mais. E aí a gente se perde nesse jogo de ilusões. Chegou a hora do despertar da consciência. E o cristão no mundo, ele caminha sempre conectado com o Cristo. Mas não é porque alguém nos disse, porque isso tem que ser concebido. Porque amor não vem de fora para dentro. O amor brota de dentro para fora. E o Cristo não tem expectativa que você ame Ele como indivíduo, como espírito. A proposta é que você descubra o amor que começa em você mesmo. Então, aprenda que a virtude do amor principia pelo alto amor, para que a gente, inclusive, aprenda a amar o outro incondicionalmente, sem esperar que ele ame. Também é muito bom? Pode ser, mas o amor por si é a própria manifestação da luz, que é limpa, é pura. E assim, naturalmente, estaremos amando a Deus, estaremos amando a natureza, estaremos amando a vida e sendo eternamente gratos. Saibam que o cristão no mundo, ele passa por esse território para superar as dificuldades. Então não cabe vitimismo, reclamação, abandono. O cristão no mundo é corajoso, como foi Allan Kardec, que nos deixou esse exemplo sacrossanto. E por isso a doutrina espírita foi codificada não para os espíritas, mas para o mundo. Porque o espiritismo não será uma outra religião. Pelo contrário, ele vai ser a base moral filosófica de todas as religiões, de todos os povos, de todas as dimensões. Porque a doutrina espírita não é a doutrina de Kardec, é a doutrina do Cristo. Portanto, é a doutrina dos mundos. Comecemos a pensar para além desse universo acanhado de berço e túmulo. E assim, Deus continuará sendo luz, Jesus com a sua luz cada vez mais tocante, e você fará luz. E fazendo luz, você vai ser feliz, sem depender do mundo dos homens. Ame, ama, ama. Tenha coragem de amar. E seja você. Não seja subproduto de uma sociedade materialista tão distante do Evangelho de Jesus Cristo. Ave Cristo. Luz, saúde, paz, amor, carinho, romantismo, educação, família. Ame. E para amar, nós terminamos relembrando os cristãos dos primeiros tempos. E assim encerramos, abraçando a todos da TV Sheila, os amigos da TV do canal Gênesis no YouTube. O vídeo estará disponibilizado para vocês, estamos gravando, caso interesse. E convido ainda vocês a participar no nosso canal Gênesis todas as manhãs, não é, Fred? Nós temos um programa às 7 horas da manhã, Gênesis no Lar, o Evangelho do Coração, com direito às trilhas do Fred. Participe conosco, uma ambiência amiga, fraterna, sem qualquer interesse imediatista, a não ser o interesse de fazer amigos. Luiz, você é um grande amigo. Muito obrigado. Boa noite para todos.